Abram suas Bíblias neste dia para no grande livro de João. João 14. Eu acho que este púlpito está ficando alto. O mais alto eu estou diminuindo. Parece que todo domingo esse púlpito cresce. Olha, me lembro, alguns anos atrás, estava pregando em Johannesburg e eu fiquei lá 10 dias, era um domingo assim. Eu estava em uma igreja muito grande e eles tinham o maior púlpito que eu já vi em toda a minha vida. Era enorme. Tinha crianças ao redor. Era enorme. Você entrava dentro do púlpito e eu não tinha prestado atenção quão alto era. Eu não estou brincando. E quando me apresentaram, eu fui para a frente e percebi que tinha um banquinho para subir, porque o pastor era muito alto. E eu disse, para que tem esse púlpito tão alto? Esse banquinho aqui. Aí eu fiquei atrás do culto assim. Era tão grande, tão alto, que eu fiquei muito baixinho. Eu tive que pedir, subir no banquinho mesmo. Eu acho que você fica cada vez mais baixinho quando você envelhece. Mas vamos lá. Aqui foram as palavras de Jesus: se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E eu quero ministrar nesse dia uma mensagem, o Consolador. É outro nome para o Espírito Santo. E nós iremos orar durante o apelo para os cristãos que ainda não foram batizados no Espírito Santo, com evidência e falar em outras línguas. E você que está nos assistindo, não faça diferença aonde você está. Onde você está assistindo este culto. O mesmo Espírito que está aqui, Ele está onde você está. E quando nós orarmos daqui a alguns minutos, nós iremos orar por você. E eu quero que você siga as instruções. E nós iremos encher essa igreja de testemunhos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo ao redor do mundo, sentados em suas casas, sua sala, seu quarto, porque o Espírito Santo quer mover. Ele quer batizar os cristãos com o Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nos achegamos a Ti em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Nós te agradecemos pela presença do Senhor que sentimos aqui nesta manhã. Senhor, eu peço ajuda do Consolador, o Espírito Santo, que venha ministrar esta palavra. Leva aos corações estes que estão aqui no santuário. Os que estão assistindo, Senhor, eu oro que aqueles que estão assistindo, que ainda não foram batizados no Espírito Santo, que quando eles vierem até o apelo, e hoje seja o dia para eles receberem, nós te damos toda a glória, toda a honra, e todos dizem amém e amém. Quando eu estava estudando para esta mensagem semana passada, eu estava pensando na ideia do Consolador. O Senhor trouxe a minha memória. Eu até comprei e preparei isso antes. Eu contei em 2018 essa ilustração. Acredito que encaixa muito bem a esta mensagem. Um dos grandes atributos do Espírito Santo
aquele que consola no tempo de necessidade. E foi no verão de 2066, 67, não lembro exatamente, mas nós estávamos tendo avivamento em Emerville, na Indiana, pastoreado por um dos grandes pastores da Assembleia de Deus daquele estado, daquela cidade, irmão Herbert. E de fato, o irmão Weber, ele era um pregador tão forte. Quando estávamos para começar esta igreja, nós viajávamos nos domingos para fazermos a cruzada, e o pastor Weber vinha pregar. Ele era tão ungido, tão poderoso, que ele era um homem muito centrado. Só existia um Hansel Weber. Ele olha a sua resposta quando o Espírito de Deus começava a mover. Era maneira estranha que eu nunca vi em toda a minha vida. E eu me lembro daquela época que quando meu pai caminhava nos corredores, ele tinha um microfone com a fio, com corda, e ele caminhava na igreja pregando nos corredores. Irmão Weber, sempre sentado ali, tinha um púlpito que era de 2 pessoas. Então ele sentava atrás do púlpito, ele e o outro pastor associado. E ele sentado ali, quando meu pai estava pregando, e ele se envolvia com o assunto. E quando o meu pai começava a pregar, quando o Espírito começava a mover, estava sentado assim, ele fazia assim, fazia isso. Ele olhava ao seu redor, ele ficava em pé, sentava novamente. E quando o Espírito Santo começava a mover, mesmo o pastor associado sempre estava do seu lado. Aí o Espírito de Deus começava a mover e começava assim. Começava a empurrar o outro e sacudir o outro. Eu não estou brincando, não. Ele batia no homem, gente, que estava do lado dele. Aí, quando estava na hora, quando a sua gravata estava já toda puxada, revirada, ele fazia assim, ó. Quando ele batia no rapaz que estava do seu lado, ele precisava de um intervalo, precisava de um tempo. E também os regulares, as pessoas que estavam ali na igreja, faziam isso também. Os visitantes, isso era normal, ficavam atentos. Está, na verdade, muito atentos. Porque o que acontecia às vezes, quando ele jogava todos os cantores que estavam do seu lado para as pessoas, então tinha cantor, tinha hinos, hinários, tudo quanto é lugar. Ele jogava os hinários na plataforma. Quando ele não tinha para jogar, ele pegava o pé do pastor associado, tirava o seu sapato. E jogava o sapato na igreja, gente. Aí, o Senhor me perdoe, gente, mas porque quando ficava cheio, o Espírito Santo, ele pegava o outro sapato. Aquele homem não tinha mais sapato. Se tivesse alguém perto dele, não estou exagerando, não. Ele tinha noite, quando o culto terminava, eles iam para o culto, eles saíam para buscar os seus sapatos. E os hinários que ele tinha jogado, tinha que juntar tudo que ele tinha jogado. Eu quero uma igreja que sabe, que conhece o mover do Espírito Santo. Eu quero que as pessoas, que quando o Espírito Santo opera, começar a mover, vai ter uma reação. Alguém vai ter palma, alguém vai bradar, alguém vai louvar,
Alguém vai ficar de pé, alguns irão morrer. Mas quando Deus criou o homem, Ele nos criou como seres emocionais. Quando nós estamos passando pelo inferno e quando nós estamos passando pelo mover do Espírito Santo, teremos sempre uma resposta. Não estou falando de uma resposta de emoção. Eu quero repetir o que eu disse. Nós somos seres emocionais. E eu quero que as pessoas que reconheçam o mover do Espírito Santo. Porque quando o Espírito começa a mover, algo bom vai acontecer. Sempre. Eu disse isso algumas semanas atrás e vou dizer novamente. Mas quando o Espírito Santo move, Ele vai fazer algo por alguém. Se alguém estiver enfermo, Ele vai curar. Se alguém estiver preso, Ele vai libertar. Se alguém precisa da resposta, Ele vai dar a resposta. Se alguém precisa do toque de Deus, Ele vai tocar aquela pessoa. E uma noite, naquela reunião, depois do culto, e antes do meu pai e minha mãe irem para casa, e o River veio para o meu pai e o apresentou. Ele foi para o país, para o Japão. Irmão Weber, ele disse: você tem que ouvir o testemunho deste homem. E eles sentaram e começaram a contar como ele era um pastor da igreja metodista. Ele tinha ido para o Japão em 1830, 1840, e durante os meses antes da guerra, eles ouviam os tambores tocando para iniciar a guerra. E os americanos tinham que sair do país, e todos da sua região saíram. Os missionários saíam, os americanos. Ele disse: eu me senti compadecido de ficar. E no Japão, o Japão é um dos países muito difícil para alcançar, mas nós iremos alcançá-lo, se Deus quiser. Porque esta palavra diz que nos últimos dias esse evangelho será pregado a todas as nações. E quando a palavra veio, o Japão tinha atacado Pearl Harbor, e a América tinha sido invadida e trazida para o conflito, o dia que o presidente Roosevelt conversou com o Congresso, que foi o dia mais triste. Então, todo o Japão, todos que eram cidadãos de uma nação aliada, que se encontravam no país americano, os britânicos, australianos e todos os demais países, todos foram presos. E este missionário foi preso, foi levado até mesmo que não fosse inimigo, mas foi levado para uma das prisões mais terríveis que era encontrado no Japão. E ele não sabia o porquê que eles tinham tanto prazer em torturá-lo, e talvez torturaram tanto ele porque ele era o ministro do Evangelho. Eles vinham para a sua cela, eles colocavam num corredor, eles tiravam as suas roupas, e aí eles amarravam as suas mãos e colocavam aquela corda com as suas mãos amarradas por cima de um outro pilar, e eles o penduravam somente com um pouquinho para que ele pudesse tocar no chão, com os pés quase tocando no chão. Deixavam pendurado ali por muito tempo. Ele disse que a dor de sentir os meus ombros sendo esticados
os músculos sendo esticados. Mas ele disse, este não era a pior parte. Depois de me deixarem ali, pendurados ali, por tanto tempo, e possessos, homens possessos, guardas japoneses totalmente possessos, pegavam uma vara de bambu e vinha atrás deles e começava a bater neles com aquela vara de bambu. Eles batiam com toda a força possível, e nós sabemos que o bambu, aqui em Louisiana, você sabe disso, quando o bambu começa a rachar, se torna literalmente uma navalha. E eles pegavam aqueles bambus, uma navalha, literalmente, era uma navalha que batia no meu pescoço, dizia ele, e batiam as minhas costas, e as minhas costas ficavam rasgadas, e eu começava a sangrar, até que ficava escorrendo sangue. Eu não posso te contar a dor. A dor era tão intensa que eu desmaiava. E eles me acordavam e faziam tudo de novo. E quando eles terminavam, me levavam de volta para a minha cela. Ele disse, a dor é tão grande. Você fica literalmente delirando por causa da dor. Para mostrar a crueldade. Eles esperavam até que o processo de sarar começava a acontecer no meu corpo. Aí eles pegavam e faziam tudo de novo. Isso durou semanas após semanas e finalmente esse seminário metodista chegou ao fim. Ele começou a orar, Senhor, eu sou salvo, meu coração está correto contigo, me leva para o céu. E eu não aguento mais. Aí pegavam ele começava a gritar, Senhor, deixa eu morrer. Mas Deus não respondia essa pergunta. E às vezes o Senhor deixa uma situação difícil que aconteça para que nós possamos mudar a nossa oração. E quando ele reconheceu que ele não ia morrer, ele começou a clamar, Deus, tu tens que me dar algo para que eu possa aguentar isso. Tu és capaz de me dar algo para me ajudar a vencer isto. Ele disse que quando ele clamou a Deus, ele disse, me dê algo. De repente foi como um óleo quente que foi derramado na sua cabeça ao solo do seu pé. E ele se viu falando em uma língua estranha. Alguém precisa bradar. Ele disse que foi como uma infusão de poder. Foi como se a glória de Deus tivesse descido sobre ele. Ele não sabia o que estava falando. Ele começou a louvar a Deus em línguas. Ele disse que ele não podia ouvir ou sentir nada. De repente, eles não estavam mais batendo nele. Ele olhou e o guarda estava ali em pé, com a vara de bambu em suas mãos, olhando para ele com os olhos estadalados. E ele levava de volta para a sua cela. Vieram buscar depois, levaram para o quarto de tortura, tiraram suas roupas e começaram a bater nele. E ele disse, Senhor, eu preciso da ajuda novamente. Instantaneamente ele começou a falar em línguas. Ele percebeu que quando começou a falar em línguas, eles paravam de bater nele. Aí eles tiravam ele, desamarravam ele, levavam para a sua cela. Aí veio um homem e disse, qual a língua que ele está falando? Alguém perguntou. Ele disse, eu não sei qual é a língua que ele está falando. Essa língua é de Deus. Ele disse, eu sou formando de um seminário metodista
E eu fui ensinado que o Espírito Santo, no livro de Atos, experiência de Atos dos Apóstolos, não existe mais. Mas quando fecharam os livros canônicos, derramaram os milagres desse Espírito, não seria mais necessário. Mas na minha mente, eu estava ouvindo esses professores do seminário falando sobre isso. Eles não falam mais em línguas. Os homens que falam em línguas não são de Deus. E olha, ele disse, a única coisa que o Satanás tem, e Satanás tem para colocar um sorriso no seu rosto, a única coisa que Satanás tem para colocar um bradar na sua boca, é a única coisa que Satanás tem que pode tirar uma pessoa seca, morta, e pode transformar esta igreja numa igreja dinâmica, para a glória de Deus. Aí ele disse, depois de alguns dias, vieram buscá-lo novamente. E tiraram a minha roupa, amarraram minhas mãos, e o Senhor falou comigo e disse, você não tem que esperar até que eles te batam novamente. Abra tua boca e fale. E ele disse que eu abri a minha boca e veio e começou a sair, cantando, há um rio. Há um rio, há um rio, há um rio, igreja. E tudo que o rio toca vai viver. Eu quero dizer isso mais uma vez. Este rio é para o Batista, esse rio é para os presbiterianos, é para os nazarenos, é para os católicos, é para todos aqueles, todas as pessoas do planeta Terra que se rendem ao Espírito Santo de Deus. E eu sou feliz porque eu estou no rio. Minha vida está no rio. A minha alegria está no rio. Há poder no rio. A luz no rio de Deus. Sim, eu quero uma igreja pentecostal. Eu quero uma igreja pentecostal. Eu não sou um daqueles que diz eu sou pentecostal e se esconde. Que quando as pessoas entram nessa igreja, eu quero que eles saibam que aqui é uma igreja cheia de Espírito Santo, que ainda crê no mover do Espírito Santo, uma igreja que ainda crê em falar em línguas estranhas, uma igreja que ainda crê nos dons espirituais, no Espírito Santo de Deus. Ele disse que ele começou a falar, ele percebeu que ele não estava fazendo nada. Aí ele olhou, estavam só olhando para ele. Levaram de volta para a sua cela. Depois de alguns dias vieram buscá-lo novamente. E ele começou a falar com eles. O Senhor começou a dizer para eles, você não tem que esperar até você chegar naquela sala. Abra sua boca. Aí ele abriu a sua boca e começou a falar em línguas novamente. Há um rio de Deus jorrando ali. Há um rio de vida ali. Há um rio de vida ali. Alguém precisa bradar. Aleluia. Aí ele disse que ele começou a falar em línguas e de repente ninguém estava caminhando com ele. Ele olhou, os guardas estavam atrás dele, olhando para ele. E ele disse que eu dei meia volta, passei por eles, fui para a minha sala e minha cela, fechei a porta. Depois de alguns dias vieram buscá-lo novamente. Eles abriram a porta, estavam ali em pé e o Senhor falou com eles dizendo, você não tem que esperar de novo, ir para o corredor para falar. Eu levantei minhas mãos, a minha boca, comecei a orar no Espírito. E ele disse, eu fiquei perdido por um momento, de repente eu vi a porta fechar. Eu vi ele saindo, e vi ele saindo. Naquele dia, até que a guerra terminou, eles nunca mais tocaram em mim. E eles nunca mais me bateram, nunca mais me torturaram, não fizeram nada contra mim. Quando eu vi ele sair do meu meio,
E eu estou falando do poder do Espírito Santo. Eu estou falando do poder que ainda cai. Ele ainda derrama. Não importa se você é japonês, se você está numa prisão, se você está em uma igreja morta, fria, o Espírito Santo ainda cai hoje. Aleluia. E ele disse que a guerra terminou, foi liberto, voltou para casa, foi para sua esposa, para a família da sua esposa, e foi para a missão metodista. E disse que Deus tinha feito por ele. E a resposta deles foi, depois que ele tinha dito que tinha acontecido, ele pensava que eles iam ignorá-lo, ao invés de reconhecer que você é um milagre, ao invés de reconhecer uma experiência do livro de Atos, ao invés de reconhecer que você foi tocado pelo poder sobrenatural, mover do Espírito Santo, o Espírito Santo é sobrenatural. Ele não é do homem, ele não é de uma igreja, ele vem do trono de Deus. Aleluia. E ele é especialista no espetacular. Ele é especialista naquilo que o homem não pode fazer. Ele disse que eu mostrei para eles as marcas, eu disse para eles o que tinha acontecido, e eles olharam para mim e disseram, é melhor você ir para outra igreja, e ao invés de aceitar. E é isto que a religião faz. Ao invés de aceitar o milagre, ao invés de aceitar o que Deus pode fazer, eles rejeitam. Mas eu tenho notícia para você. Teve muitas rejeições do mover do Espírito Santo durante esses anos. Mas eu tenho uma notícia para a igreja que não crê. Nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu creio que este dia irá chegar, que os pregadores atrás do púlpito que caçoaram do mover do Espírito Santo vão se encontrar falando em línguas, assim como o Espírito Santo começa a mover. Ele está aqui e ele quer fazer uma obra. Aleluia. Eu fui embora e fui para a igreja da Assembleia de Deus. Ele disse, agora estou de volta no Japão, pregando a mensagem do Pentecoste. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus vai voltar novamente. Aleluia. Tudo. Que quando você anda aqui nesta propriedade, tudo que você vê não veio da mente de um homem, veio do Espírito Santo de Deus. O mover do Espírito Santo veio como o Espírito Santo disse, faça isso, faça aquilo. É a SBN que vai fazer 15 anos no mês que vem. Está passando em todo o mundo hoje. Não por causa meu pai é um homem inteligente, mas ele não é tão inteligente assim. Para começar, com a idade de 75 anos, uma rede de televisão que ele disse, nós não iremos vender no templo, nós vamos programar 24 horas por dia, porque o Senhor falou comigo e não aconteceu por causa da sabedoria do homem. Não, porque por causa do Espírito Santo falou ao coração do homem, disse, eu quero que você faça desta maneira. Se você fizer assim, eu irei abençoar. E agora está passando em todo o mundo. Alguém precisa bradar. Aleluia. E eu lembro, anos atrás, isso foi nos anos 80, nós começamos a imprimir
com dois homens da Virgínia que eram batistas. E há uma diferença, gente, entre batistas do Sul e batistas fundamentalistas. Então, o batista fundamentalista, eles acordam todo dia procurando uma briga. Se eles não encontrarem uma briga, eles vão brigar um com o outro. Eles são fundamentais para isso, né? Então, aí todos os dois trabalhavam para, não vamos dizer o nome do país, para os pastores fundamentalistas da América naquela época. E eles tinham um programa de 30 minutos para toda a nação em rádio. Aí eles saíram e começaram os seus próprios negócios. Aí eles eram homens muito bacanas, mas eu lembro a primeira vez que eles vieram, eles não tocavam nada, parecia que algo iria tocá-los e entrar neles. Eles vieram aqui, eles estavam nervosos, como diz o ditado, os gatos de uma sala cheia de cadeiras de balanço, coisa assim, é um ditado, né? E toda vez que eles iam naquela parte dos fundos, da Carolina do Norte, Carolina do Sul, eles vinham para o culto. Aí tivemos uma cruzada em Virgínia e eles ligaram: ó, Doni, nós vamos estar aqui sexta-feira, sábado e domingo, à noite, e após o culto, eu quero levar vocês para o jantar. Aí fomos, após o culto, estávamos na mesa conversando com eles. Aí de repente, o Dan bate na mesa, não com raiva, mas bateu forte na mesa, confuso, meio confuso. Ele diz: eu não entendo, gente. Eu não entendo. O que você não entende? Ele disse: a gente canta a mesma canção que vocês cantam, mas quando a gente canta, eu não sinto nada. Mas quando vocês começam a cantar, eu começo a me arrepiar da cabeça a cabeça aos pés, eu fico todo arrepiado. E eu não entendo. Eu não entendo. É uma coisa que vocês não creem. O derramar do Espírito Santo é isto que é em nossas canções. Aí, 2 semanas atrás, quando nós não pregamos e Gabriel continuou a cantar, eu não lembro a canção. E o Senhor começou a tomar conta. Isto é o Espírito Santo. É isto que eu chamo a interrupção divina, interferência divina. Nós temos nossos programas, nós temos as mensagens, nós temos tudo quando estamos prestes a pregar. O Espírito Santo diz: não, eu vou tomar conta. E quando o Espírito Santo toma conta, é incrível o que ele pode fazer. Então, o título da minha mensagem, e eu estava pregando naquele dia, e era o último dia do ministério de Jesus. E quando você lê os evangelhos, o livro de João também diz que ele vai chegar até o fim do seu ministério, que ele começa a ensinar, a falar alguma coisa sobre o Espírito Santo para os seus discípulos. E no capítulo 16, ele de João diz: eu tenho que ir, mas o Consolador não ficará com vocês. Mas quando ele vier, a primeira coisa que ele vai fazer é trazer convicção para o mundo do pecado. Ninguém pode se converter até que o Espírito Santo quebre a escuridão que cobre, que penetra os corações, o pecado, a rebelião. Mas quando o Espírito Santo toca, ele pode fazer muito mais em 2 segundos de qualquer mensagem, de qualquer canção,
que o pregador ou o cantor possa cantar e o pregador pregar. Então, você não precisa vir para a igreja, para o pregador, um sermão, mas no momento que você ouve, deve ter o tocar do Espírito Santo. Não é o homem, mas sim o Espírito Santo está presente para te trazer convicção, para provar do que e para mostrar o que é certo e o que é errado. Quando o Espírito Santo começa a mover no culto, o Espírito Santo vem e toca. E isto é o Senhor que vai trazer a convicção para o seu coração. Ele vai te dar a convicção. Ele vai te guiar em toda a verdade. E eu vou fazer uma declaração. Eu creio que qualquer cristão cheio do Espírito Santo que se renda ao controle do Espírito Santo, ele conhece a voz do Espírito, ele está em tonalidade com a voz do Espírito Santo. E eu creio que esta pessoa não vai ser enganada por uma falsa doutrina. O problema que você tem na igreja é que tem muitos que falam em línguas, mas não são cheios do Espírito Santo. Eles não sabem o que é se render ao Espírito Santo. Eles não conhecem a voz do Espírito Santo. Eu quero uma igreja que conheça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Ele vai te guiar em toda a verdade. E vai guiar literalmente. Guiar. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai glorificar. E o trabalho do Espírito Santo é apontar a ênfase e dar ênfase a Jesus Cristo nesta igreja. Não é o pregador, não é uma denominação, mas é o trabalho do Espírito Santo glorificar a Jesus Cristo. Se a igreja, o que ela está fazendo, se não trouxer glória ao Senhor, o Espírito Santo não está nela. Ele falará. Ele falará conosco, línguas, interpretações, palavras de profecia, sabedoria, entendimento. Então Ele vai te mostrar coisas que virão, que é a respeito de profecia. 14:20 diz que Ele irá trazer à sua memória o que Deus já falou. Ele está falando da palavra de Deus, que quando você enfrenta batalhas, problemas, dificuldades na sua vida, e você não sabe o que fazer, de repente o Espírito Santo traz à memória um versículo, uma mensagem, uma palavra ao seu coração da palavra de Deus, que vai responder o problema que você está enfrentando. Ele só pode trazer à sua memória o que você já leu. Ele fará lembrar. Pouca Bíblia, pouca memória. Muita Bíblia, muita memória. Por isso que você precisa ler a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Comece hoje, todos os dias. Tire 10 minutos, 20 minutos. E não pule aqui e ali. Não. Comece um livro e termine naquele livro. E diga: Pai, em nome de Jesus, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para interpretar a palavra de Deus, e ajuda-me a ver e entender a verdade. E Ele vai te mostrar. Aqui no texto ele diz: eu orarei ao Pai, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Nós não temos que fazer essa pergunta: por que Jesus esperou até os últimos dias do seu ministério, antes que ele começar a falar para os seus discípulos sobre o trabalho do Espírito Santo? A resposta é simples. Enquanto ele estava aqui,
Ele era o consolador deles. Enquanto ele estava aqui, foi ele que liderou, os guiou, protegeu, os instruiu, nos deu poder. Mas, quando o trabalho terminou, não significava que o trabalho em si iria terminar, mas o trabalho iria continuar. Esse trabalho e outros trabalhos você fará. Ele estava falando em grandeza, em quantidade, porque o homem só existe um Messias, um homem que podia dizer na terra: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas quando o dia de Pentecoste veio, o Espírito Santo veio sobre as pessoas, caiu sobre as pessoas e foram batizados no Espírito Santo. De repente, eles foram batizados, 3.000 foram salvos, e a igreja nasceu em Jerusalém, porque nos tornamos instrumentos de Deus, do Espírito Santo, canais do Espírito Santo. Onde tinha um que podia impor as mãos, agora tinha qualquer pessoa salva e cheia pode impor as mãos sobre as pessoas. Nós recebemos uma carta nos anos 70, para quando meu pai estava no rádio. Ele estava no renovo dos carismáticos, e nós recebemos uma carta de uma senhora idosa. Eu acredito que ela, Cincinnati, Ohio, e ela tinha começado a escutar as conferências, e um dia ela escreveu uma carta para o meu pai e disse: meu suegro, eu fui criada em uma igreja que não era pentecostal. Eu não sabia nada sobre o Espírito Santo, até que eu comecei a ouvir as conferências. E chegou o dia que eu estava sentado, ouvindo a rádio, e eu senti o Espírito de Deus mover na minha casa. Eu disse: Senhor, eu quero o que você está falando. O Senhor me batizou no Espírito Santo, e o meu mundo mudou. E ela disse: eu era uma professora da escola dominical, mas eu pensava que eu tinha sido nascido de novo, novamente. Eu não posso nem te explicar como aconteceu. Com real, o Espírito Santo veio sobre mim, e veio uma urgência no meu coração para fazer algo para o Senhor. Mas eu sou idosa, eu não posso sair como eu saía antes, eu não faço o que eu fazia antes. Olha, quando você é cheio do Espírito Santo, você quer fazer algo para o Senhor. Olá. Então ela disse: eu não sabia o que fazer. Eu era muito velha para continuar ensinando na escola dominical. Ela disse: Senhor, eu quero fazer algo, e eu sei que tu queres que eu faça algo. Me mostre. E um dia o Senhor começou a lidar com ela. E ela disse: eu vivo bem perto do centro de Cincinnati, num velho bairro. E eu percebi depois de alguns meses, que perto da minha casa todos os jovens se reuniam, e eu os via ali reunidos, e muitos deles eram pessoas que tinham fugido de suas casas. Então, na época dos hippies, os jovens estavam enlouquecendo sobre o uso da droga, e o Senhor falou comigo: eu quero que você alcance esses jovens. Aí ela disse: Senhor, como irei alcançá-los? Quantos anos eu tenho? Eles não irão ouvir isto. E muitos deles estão nas drogas agora. Agora, o Senhor falou comigo e disse: olha, quando eu for para onde eles estão, vai perto deles, e eu vou te dizer qual deles você deve falar. Ela disse que chegou o dia, aí o Senhor disse: agora é tempo. Eu estava tremendo, no topo da minha cabeça estava a ponta do pé. Mas eu saí da minha casa, fui aonde os jovens estavam, fumando, fazendo tudo que não podia fazer. Eu fiquei de pé olhando, de repente o Senhor disse: foi como se alguém tivesse apontado uma lanterna naquele jovem. Aí eu disse: Senhor, o que é que eu digo, o que eu faço? Pergunte para eles se ele está com fome. E ele vai dizer sim. Diga para eles que você vai fazer um almoço para eles.
e leve-os para a sua casa e diga para ele, e antes dele comer, que você vai compartilhar o comer. Ela disse, eu estava tremendo. Eu fui lá, vi alguns jovens, aí o Senhor disse, aquele ali. Aí eu cheguei ali, bem tímida, e disse, com licença, jovem, você está com fome? E ele estava fugindo de casa. Eu estou... Ela disse, se você quiser comer, venha comigo. Ele foi, ele vem, sente. E eu vou fazer um alimento, uma comida para você, mas enquanto estiver cozinhando, você vai ter que ouvir o que eu tenho que dizer. E o que ela disse? Aí o Senhor começou a tocar no meu coração. E eu comecei a falar o que o Senhor queria que eu falasse. Comecei a compartilhar o Evangelho. E aí disse, irmão Swagert, eu não sei quantos jovens eu orei. A oração do pecador. E eu liguei para o lar, que eles não tinham ido para suas casas. Seus pais não sabiam onde eles estavam. Eles diziam, mamãe, eu vou voltar para casa. Papai, estou voltando para casa. E também eu pegava as crianças, os jovens, e levava-os para minha casa. E começava a compartilhar o Evangelho. E eles ficavam possessos. E ela disse, eu fiquei morrendo de medo. Não sabia o que fazer. Aí o processo de eliminação, ligava para as igrejas, sua área. Ela encontrou 3 pastores que disseram para ela que eles acreditavam em repreender demônios. E ele, quando tinha um demônio, um jovem possesso, ela ligava para aqueles pastores. Eles vinham para ajudá-lo. Aí, quando um ficava possesso, ela pegava o telefone, ligava para aquele pastor. O pastor vinha, orava com eles, com aqueles jovens, e repreendia o espírito maligno. Mas um dia, eu tive um menino e ele estava possesso. Ele começou a zoar, começou a rugir, a amaldiçoar, querendo me bater. Aí eu peguei o telefone, liguei para o primeiro pastor, liguei o segundo pastor, ninguém atendeu. Liguei para o terceiro pastor, ninguém atendeu. Liguei para o primeiro pastor, ele não atendeu. Liguei para o segundo, novamente não atendeu. Liguei para o terceiro pastor novamente, não atendeu. Aí ele disse, irmão Swagert, o que é que eu vou fazer? Nenhum pastor pode vir me ajudar. O Espírito Santo disse, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. O que é que eu faço? Ele disse, chegue com aquele menino, impõe as mãos sobre ele e diga em nome de Jesus, repreenda o demônio dele. E ela disse, irmão Swagert, eu sou idosa e eu sou um pouco pesada. Mas quando eu te liguei naquele telefone, quando eu desliguei aquele telefone, estava no corredor olhando para mim, me chamando palavrões. Eu levantei a minha mão e eu recebi uma adrenalina muito forte. Eu corri, eu caí em cima daquele menino, derrubei-o no chão, sentei sobre ele, coloquei a mão sobre a cabeça dele e disse, em nome de Jesus, saia dele. Em nome de Jesus, saia dele. E agora, saia dele agora. E ela disse que o poder de Deus a tocou, libertou aquele jovem e ele entregou o seu coração para Jesus. E é isto que Deus pode fazer com a ajuda do Espírito Santo. Ele foi, ele está aqui. Nós somos as suas mãos estendidas. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra no grego é Paracletos, que significa aquele que está um do lado do outro. E eu vou dizer novamente, o Consolador, Paracleto, aquele que está do lado do outro para ajudar. Aqui está a ideia, o mundo que estamos vivendo como filhos de Deus. É um mundo perverso, sujo. Satanás e todos os nossos adversários
Todos os poderes demoníacos lutam contra o Filho de Deus continuamente. E a Bíblia diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Nós iremos enfrentar climas difíceis, situações difíceis. Nós iremos enfrentar barreiras, todo o mal. E nós não achamos que iremos sobreviver às vezes, ou aguentar. Mas quando nós clamamos pelo Senhor e nós pedimos ajuda para o Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele já está em nós. E basicamente Ele diz, sair do meio, eu irei te ajudar. Ou alguém precisa bradar. Aleluia. Quando Ele fala com você, Ele nunca mente para você. E isto, o meu pai já tinha começado o ministério, a conferência naquela época. E ele recebeu uma carta desta conferência. E eu não sei de onde era exatamente, mas o homem disse, irmão Swaggart, eu e a minha esposa começamos a ouvir as conferências e nós temos aprendido muito sobre a palavra de Deus. E temos crescido muito e cheios do Espírito Santo de Deus. E você estava ensinando uma série sobre como ouvir a palavra de Deus, como ouvir Deus. E Ele vai te mostrar coisas. E nós, eu e minha esposa, trabalhávamos para uma fábrica aqui na cidade. Ele disse, nós estávamos guardando dinheiro para comprar uma máquina de lavar, uma máquina de secar. A nossa máquina de lavar estava quebrada e finalmente a gente disse, não, nós temos que comprar uma nova porque esta está quebrando muito. Então nós estávamos guardando dinheiro todos os meses do nosso salário. Tínhamos tanto guardado, encontramos uma máquina que nós queríamos, um secador, e cada 4 de julho nossa empresa tinha um piquenique. E ele disse, antes de irmos para o piquenique, você estava no rádio, pedindo ajuda financeira. E o Senhor falou comigo, disse, pega o dinheiro que você iria comprar máquina de lavar e dê para o Jimmy Swaggart. Aí eu disse, não posso fazer isso. Mas o Senhor falou com a minha esposa. Eu sinto que a gente deve enviar o dinheiro para o irmão Swaggart. E ela disse, eu sinto a mesma coisa, nós enviamos o dinheiro. E ele disse, Senhor, tu sabes o que estamos precisando aqui. E nós fomos para o piquenique de 4 de julho, entramos, e pela primeira vez eles estavam dando ticket com números. E eles me deram um número. Eu disse, para que isso? E aí disseram, nós vamos sortear, e quem tiver o número vai ganhar um presente. Eles nunca tinham feito isso nessa fábrica. Aí nós fomos. Naquela semana, nós tínhamos enviado todo o nosso dinheiro para a máquina de lavar, máquina de secar. Porque o Senhor disse, faça. O dinheiro que era para isso, nós demos para a obra. O Senhor mandou, fizemos. Esperamos, o dono da empresa falou algumas coisas no dia do evento, para mostrar nossa gratidão. Nós vamos sortear. E disseram, nós vamos sortear um presente. Puxaram o número, olhou e disse, é o meu número. Ele levantou a sua mão e disse, venham para cá. Aí fomos para frente, e o presente é uma máquina nova, uma máquina de lavar e de secar de último modelo. Estou falando da voz de Deus, do Espírito Santo.
Ele disse: irmão Suegert, nós recebemos uma máquina nova e uma das melhores, porque o dinheiro que nós tínhamos era para comprar uma máquina bem mais inferior, mas aqui nós ganhamos uma máquina 10 vezes melhor. Esse é o Espírito Santo que fala. Eu tenho que correr. Músicos e cantores podem voltar. Ele está pronto para te ajudar. O Consolador habita com você para sempre. Olha, você deve saber disso. Antes do sangue ser derramado e o pecado foi expiado, o Espírito Santo não podia habitar no coração de uma pessoa. Ele podia ungí-los, mas quando o trabalho era terminado, eles saíam. Por quê? Porque a dívida do pecado não havia sido paga. Então, agora que o pecado foi pago, o Espírito Santo não vai e volta, não. Ele fica entre nós. Ele está entre nós. A dívida já foi paga. Agora, este planeta é o domínio do Espírito Santo. E como cristão, você deve acordar e dizer: Ele está comigo. Quando você for para o trabalho, dizer: Ele está comigo. Quando você está no shopping, Ele está com você. Quando você está fazendo seu alimento, Ele está com você. Quando você está dirigindo, Ele está com você. Quando seu filho está em rebelião, Ele está com você. Quando você não sabe como resolver o problema, Ele está com você. Ele disse: eu não te deixarei e não te abandonarei. O Espírito da verdade. O que Ele diz, Ele irá fazer. Diz: eu não te deixarei sem o Consolador. Então, é o novo significado, aquele que está um do lado do outro. Mas esta palavra, eu não te deixarei sem o Consolador, é palavra no hebraico: eu não te deixarei órfão. Então, na cultura bíblica, tinham muitos homens que estavam falando muitas coisas e atraíam as pessoas para as suas filosofias. Mas quando aquela pessoa morria, porque não tinha ninguém para cuidar deles ou passar a filosofia para eles, eles diziam que eles eram órfãos. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, Ele disse: eu não te deixarei órfão, mas enviarei aquele que viverá dentro de você. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu voltarei para vós. Que declaração! Que vai bem além para aquele dia glorioso, quando o Senhor voltar para esta terra, para os seus filhos. Mas enquanto isto, o Espírito Santo está aqui, e eu creio, enquanto eu encerro, eu creio que o renovar carismático que nós vimos 70, eu lembro na Pensilvânia, a primeira vez que tivemos uma cruzada, ali no meio de Pittsburgh, na Universidade de Turk. Padres estavam sendo cheios do Espírito Santo. Freiras estavam sendo cheias do Espírito Santo. E eu me lembro, um domingo à tarde, meu pai sempre pregava sobre o Espírito Santo. E eu lembro que naquele auditório, 2.000 pessoas, em 1971, 72. E eu olhei para a minha esquerda, quando o culto começou, a primeira pessoa que eu percebi era um jogador dos Bears, bem sem guia. Ele foi criado católico, suas mãos levantadas falando em línguas. Aí quando eu vi do lado dele, eram as freiras que estavam sendo batizadas, com as suas mãos levantadas, adorando em línguas. Eu creio que vai
que virá, o mover de Deus, que irá fazer os carismáticos cada vez mais avivados novamente. Ele está pronto para mover, e eu quero fazer parte disso. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos à conclusão nesse dia, Pai. Eu oro que Tu venhas lidar com os corações daqueles que estão assistindo pela televisão, todos os olhos fechados, cabeças curvadas, todos os pastores vêm para frente. Se você está aqui esta manhã no santuário e você sabe que você nasceu de novo, mas você ainda não foi batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, quero que você saia de onde você está e venha para a frente. Venha, venha agora. Eles irão cantar. Come on, Holy Spirit, come and take control. Come on down to the front. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Come on. Venham, venham. Sing it, church. Jesus. Venha, Santo Espírito, venha, Santo Espírito. Pai. Agora venham os cristãos cheios do Espírito Santo. Venha ficar atrás de uma mulher, mulher atrás de mulher, homem atrás de homem. Eu quero que você olhe para mim, todos que estão aqui. Venha receber. Eu quero que você olhe para mim. E você que está nos assistindo, preste atenção. A mesma instrução que eu irei dar a você, para você também. E não pense que não há ninguém para orar por mim. Você não está sozinho. O Senhor está aqui. Ele vai pôr as mãos sobre você. E você receberá. 3 coisas que eu quero dizer. Número 1, o único requisito para ser cheio do Espírito Santo é ser nascido de novo. Você não tem que ser membro do centro familiar de adoração. Você não tem que ser membro de nenhuma igreja. Quando você é membro dessa igreja de Jesus, de acordo com Atos, todos falaram em línguas. Como espírito da ordenança, que as línguas não são baboseáveis, são línguas faladas em algum lugar do mundo. E no versículo 7 de Atos, leia. E número 3, e o mais importante, tudo que nós recebemos do Senhor vem pela fé. Você é salvo pela fé, curado pela fé, santificado pela fé, você é curado pela fé e também você é batizado no Espírito Santo pela fé. E a sua fé deve operar assim. No momento eu vou perguntar a você, para você levantar a sua mão como sinal de submissão, eu irei orar. Irei pedir ao Senhor Jesus, quem batiza. Eu não sou batizador. E esses que estão aqui, que irão pôr as mãos sobre você, não são eles que batizam, mas Jesus é quem batiza. Pedi ao Senhor que derrame o seu Santo Espírito. Quando eu terminar, eu irei pôr as mãos sobre você, orando no Espírito Santo. E eu quero que cada um que veio receber, eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero que você ore. Pai Celestial, em nome de Jesus, pela fé, eu recebo
o batismo no Espírito Santo. E quando você declarar e você receber o dom do Espírito Santo, você irá sentir o Espírito Santo. E aí que entra a fé. E pela fé você começa a falar o que você sente. Em outras palavras, você começa, mas Deus é que termina, o Espírito Santo é que termina. Se você não fizer nenhum esforço para render ou controle ao Espírito Santo, Ele não irá te encher. Eu sei que muitos... Eu sei que o Espírito Santo sabe o que eu quero. Não. Ele sabe, mas Ele é respeitador. Ele jamais irá violar a vontade de uma pessoa. Ele quer que você faça isso, que você deliberadamente queira receber. Agora, pela televisão, onde você estiver, pela rede social, Pai Celestial. Tá. Pai, em nome de Jesus, nós viemos nesse domingo aqui no Centro Familiar de Adoração. E esses que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo agora, a qualquer lugar do mundo, Pai, agora eu te peço que tu venhas derramar o Espírito Santo sobre eles, assim como derramastes no dia de Pentecostes. Senhor, nós declaramos agora, pela fé, receba o Espírito Santo e agora impõe as mãos sobre eles e solte a língua, deixa o Espírito Santo agir. Você acabou de receber. Aleluia. Receba em nome de Jesus e seja batizado no Espírito Santo. Sim, libere a sua língua para que Deus o use, o Espírito Santo possa usá-lo e você seja batizado no Espírito Santo. Aleluia. Esta é a oração para que você possa receber o batismo no Espírito Santo. Isso não implica na sua salvação, mas implica no poder que você precisa para vencer o mundo, para que você possa estar forte, fortalecido, dirigido e orientado pelo Espírito Santo para enfrentar as hostes infernais no mundo espiritual, no mundo que estamos vivendo hoje. Pela fé, renda, solte, libere, deixe que o Espírito Santo, o Consolador, tome conta da sua vida, que você seja guiada pelo Espírito Santo, que tudo que você faz ou possa fazer seja plenamente da vontade do Senhor, que você tenha a mesma ousadia que tiveram os apóstolos quando saíram lá do cenáculo, foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando o Evangelho por toda aquela localidade. Glória a Deus, é desse jeito que a igreja cresce, é quando a igreja é renovada, é cheia do poder e a igreja se submete à vontade do Espírito Santo. Quando há um avivamento pleno na igreja, há também um despertar para a evangelização, para a pregação da palavra de Deus, e a igreja cresce dessa forma. Não se faz missão, não se faz evangelismo com eficiência e com eficácia, sem que sejam todos movidos pelo Espírito Santo. Foi assim que nasceu a igreja pentecostal. Aonde você está, você pela televisão, pelas redes sociais, agora deixe submeter à vontade do Espírito Santo nesse dia especial, nesse 9 de março de 2025, que seja um marco na sua vida. Mesmo você que não está assistindo esta live agora, mas irá assistir depois em nossos stories, receba também o batismo com o Espírito Santo a hora que você abrir e começar a assistir esse vídeo. Seja também tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós confiamos na palavra de Deus e ela nos garante, e ele foi dado por nós. Jesus já deixou o Consolador para que ele nos ajude em todas as coisas, que ele nos oriente em todas as coisas, e nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu vi essa senhora crescer nessa igreja, e eu vi crescer, e hoje pela manhã ela foi cheia do Espírito Santo. Amém. E você que está nos assistindo, onde quer que você esteja,
no mundo. Eu quero dar para você este livro. O título é Como Ser Batizado no Espírito Santo. Tem algumas informações importantes. O que você precisa fazer é nos ligar ou mandar um e-mail e enviaremos para você gratuitamente este livro. Nós queremos ouvir o que Deus fez em sua vida. Volte hoje à noite às 18 horas. O Dr. David Orson estará ministrando a palavra do Senhor. E nós vamos encerrando por aqui. São 14 horas e 2 minutos e nós queremos dar um abraço, agradecer a presença daqueles que estiveram conosco. A Zelma, que está aqui embaixo preparando o nosso almoço, o Mano Valdemir de Souza de Joinville. Temos também a participação da irmã Valéria Herbert dos Santos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe também a todos os demais que estão assistindo. A Venina, que também está assistindo, não está aqui no momento, mas está fora, está assistindo também de onde está. A irmã Norma, também nosso abraço, Norma Goulart. Deus abençoe sua vida. Pastor Rui Rodrigues, parabéns. Eliseu, meu amigo, excelente transmissão e tradução. O Rui Rodrigues também ligado nesse programa e participando conosco. Deus abençoe, pastor, Deus abençoe sua vida. Aos demais que estiveram conosco e que estarão ainda, Deus abençoe poderosamente. Estaremos de volta a semana que vem. Não esqueça, mudou o horário. A partir das 11 horas e 30 minutos, nós estaremos dando início a mais uma live. Até lá, na paz do Senhor. 288-8350 or join at jsm.org. Live services